Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização, conheça a Via Vale, produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar no seu lar. Acesse nossas redes sociais, @produtos Via Vale. No Direto ao Ponto, a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck, que hoje vai falar sobre o tema pastel com sopa. De onde veio, afinal? Bom dia, Dr. Franck, tudo bem? Eu particularmente gosto, mas eu sei que tem gente que não gosta. Bom dia, Rita. Essa foi uma das pesquisas mais difíceis que eu já fiz. Porque não tem nada escrito sobre receitas de pastel com sopa ou alguma coisa assim. E eu estava intrigado, primeiro porque me intriga, assim, eu acho que a história oficial do pastel no Brasil, ela está mal contada. Então vamos começar contando o pastel. A história oficial, ou a mais contada, diz assim, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses vieram para o Brasil e não tinham muita simpatia dos brasileiros, porque afinal eles estavam junto, o Japão, junto com a Itália e junto com a Alemanha, faziam parte do eixo. Então essas pessoas eram hostilizadas. Os japoneses chegaram ao Brasil e, para sobreviver, eles adaptaram o gyoza, que é uma espécie de pastel recheado que eles fazem no vapor, ou que eles fritam sem óleo. E eles foram para as feiras e aquilo se popularizou e foi assim que surgiu o pastel no Brasil. Bem, essa é a história oficial. Os chineses, que deram origem ao gyoza, através de um prato lá chamado jaizo, e tem outras massas, tem o wonton, já faziam coisas parecidas com isso há mais tempo e já estavam no Brasil há mais tempo. Aí alguém disse assim, não, é que os japoneses começaram a vender pastel para se passarem por chineses, para poder escapar da fúria das pessoas, né, do preconceito. A história não fechava direito. Então, o pastel não tem história, imagina chegar na sopa. Saí procurando, entrei em sites de Portugal lá e descobri que em 1680 foi feito lá em Portugal um prato que era um pastel. Porque a palavra pastel vem do italiano, do pastello, então começa a dar uma origem mais latina para esse prato, né? Não tinha por que os japoneses chegarem aqui e chamar de pastel uma coisa que... Por que chamaram de pastel? Em 1680, fizeram o primeiro pastel, uma receita de camarão, envolto em massa fina e crocante, frito em óleo. Bem, a gente tem que lembrar que naquela época, os navegadores portugueses andavam pela China. Eles já faziam aqui a circunnavegação pelo Estreito de Magalhães e tinham contato com os chineses, e um influenciou a culinária do outro. Bem, então, palavra pastel europeia, um relato de um pastel feito em 1680, chegou um pastel no Brasil com os portugueses, fazia sentido. Os espanhóis também levaram para a Argentina uma coisa muito parecida com o nosso pastel, que é a empanada. Muita gente acha que a empanada é feita sempre no forno. Ela pode ser feita no forno. Mas eu fui em algumas cidades da Argentina onde as empanadas eram fritas, semelhante ao nosso pastel. Bem, faltava a sopa. Fui pesquisar e existe uma sopa na China, principalmente em Hong Kong, que é feita com uma massa wonton. A massa wonton é muito parecida com a massa com que nós fazemos pastéis. E eles usam isso para colocar alguma coisa por cima, usam para rechear e fechar, e eles têm uma sopa em que eles colocam esses pastéis dentro da sopa, junto com vegetais, junto com aquelas massinhas, macarrão fininho chinês. Então, comer sopa com pastel não era uma novidade para os chineses. Bem, em algum momento, alguém brasileiro, ou sei lá, fez uma sopa e talvez tenha resolvido imitar os chineses. Mas a verdade é que alguém começou a comer sopa com pastel. Não está documentado isso. A gente não sabe quem fez isso. A nossa hipótese, aí uma hipótese do Hungry People é que os pastéis chegaram aqui com os portugueses,
Mais tarde, os chineses chegaram lá com os seus gyoza e seus wonton, que virariam gyoza para os japoneses lá. Quando os japoneses chegaram aqui, já encontraram, já tinha um pastel. Eles sabiam fazer a massa, para eles foi fácil, e para sobreviver, vendiam isso na feira. E os chineses tinham uma sopa com a massinha wonton, que parece um pastel, que eles comiam. Bem, até aqui eu consegui descobrir. Então, fica até um desafio, se algum leitor quiser ajudar aí, algum ouvinte, a achar alguma matéria sobre sopa com pastel, porque não se acha, né? A história disso. Estou fazendo aqui um trabalho de arqueólogo, né? Tentando achar uma história e montar ela. E a gente vai deixar uma receita aí de pastel de massa, que é simples: farinha, água, sal e um pouquinho de maisena para polvilhar. Esqueçam cachaça. Foram feitos vários estudos já botando e tirando cachaça na massa de pastel, né? É lenda, é mito urbano, né? Não melhora nem piora a massa de pastel. Então, esse era o recado nosso aí para hoje. Fica então, doutor Marcos Franck, o desafio para os ouvintes, né? E agora, uma questão para o senhor aprecia o pastel com sopa? Eu adoro pastel com sopa, né? A gente fazia um pastel ali bem recheadinho, com carne moída, com um pouco de ovo e um pouco de tempero verde, acompanha uma sopa de legumes maravilhosamente bem, né? Então, da onde veio o costume a gente não sabe, mas nós praticamos. E esse prato, junto com o pastel, estava na minha cabeça, porque um dia eu estava comendo isso lá em casa, e digo, pô, mas qual é a origem disso aqui? De onde que veio isso aqui? E achei que eu ia encontrar fácil, não encontrei nada. Revirei a internet vários dias tentando procurar, não tem absolutamente nada escrito sobre isso. Eu estava rindo aqui porque tem várias sinalizações. Uma delas é a nossa produtora aqui, Angélica Machado, fazendo sinal que ela não gosta. Ou é pastel, ou é sopa. As duas coisas juntas, não. Eu gosto também. Tu gosta, Elisângela? Na primeira vez que foi apresentada o pastel com sopa, achei muito estranho. Mas depois aí acabei gostando, sabe? É muito bom. Ainda mais no inverno. A Natec gosta? Bruno... Ele não gosta de sopa. Não gosta de sopa. Ah, tá. Então tá. Então, assim, tem para todos os gostos, né? Ou só a sopa, ou só o pastel, mas eles juntos, agora no inverno, então fica sensacional. Bom fim de semana, doutor Franck. Perfeito, um ótimo final de semana a todos aí. E quem não gostar de pastel com sopa, tem a receitinha ali perfeita da massa de pastel. Pode comer o pastel sem sopa, pode comer a sopa sem pastel, tá tudo certo. O prefeito Marcelo Calma acaba de chegar aqui para a entrevista de hoje e a gente está no tema massa com pastel. Gosta? Pois o Frank me antecipou ontem isso. Olha, ele já está com um spoiler. Já estava com spoiler. Foi debate de uma longa conversa e olha, um público diferente, né, Frank? Paulista, caxiense, lajadense, todo mundo concordou que pastel vai bem com sopa, vai bem com qualquer acompanhamento. É um prato tipicamente nosso aí, mas não descobrimos as origens. Vamos ver se alguém consegue nos ajudar aí achar as origens. Quando a gente fala em pastel com sopa, todo mundo conhece, tem uma referência, pode gostar ou não, mas a gente não conseguiu resgatar quando que alguém faz isso pela primeira vez. Essa é a dúvida. Tá, vamos tentar, fica de tema de casa aí para todo mundo tentar ajudar aí, se alguém Isso aí, souber. me ajudem aí, pessoal. Por favor, mandar informações. Muito obrigada e bom fim de semana mais uma vez. Ótimo final de semana a todos. Isso aí, o quadro Direto ao Ponto, que veio no oferecimento de Heineken, tecnologia e higienização. Conheça a linha Via Vale, produtos desenvolvidos para o